Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até a 13h, você pode curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão, participar também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038, e aí você envia perguntas ao nosso entrevistado de hoje, que a gente vai apresentar já já. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto, é sexta-feira, você conhece esse nosso espaço do Gente que Fala, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, que a gente tem aqui todas as sextas-feiras. Então eu apresento agora o nosso convidado de hoje, Coronel PM Márcio Santiago Higashi Couto, doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Ele é assessor institucional da OPM, Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, coautor do livro Gerenciamento de Incidentes e Crises. Coronel Santiago, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos assistindo, né? Todas as pessoas. É uma satisfação muito grande estar aqui no programa Gente que Fala, né? E estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite para compor esse espaço aqui que nós já temos por tradição às sextas-feiras nessa parceria com a FERMESP. Bom, 12h01, pessoal, vamos lá. Olha, a Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a OPM, recebe no próximo dia 1º de dezembro o lançamento da segunda edição do livro Gerenciamento de Incidentes e Crises, Atirador Ativo e Múltiplos Ataques Coordenados, que tem entre os seus autores o Coronel PM Márcio Santiago Higashi Couto, que está aqui com a gente, que eu acabei de apresentar. É sobre este livro que nós vamos falar a respeito, e também outros assuntos aqui relacionados com a segurança pública. Coronel Santiago, então temos aqui no título do livro Gerenciamento de Incidentes e Crises. Qual a diferença entre incidente e crise? Bom, primeiramente, nós precisamos aí explicar melhor o que seriam as crises e os incidentes para depois colocar as diferenças. Vamos lá. Então, toda atividade humana, né, atividade de relacionamento humano, toda atividade de trabalho, ela tem um certo padrão, né, de normalidade em que ela ocorre, né? Então, uma loja de sapatos, né? O dia a dia dela é a venda de calçados, né? A relação comercial normal, né? Um casamento, por exemplo. Um casamento, a gente espera que seja uma relação normal entre duas pessoas, de carinho, afeto, né? Mas o que acontece? Por vezes, essa normalidade ela é quebrada. Aquela situação que a gente vive do dia a dia, aquela situação que se espera tanto numa atividade de negócios quanto em outros tipos de atividade, essa normalidade ela é quebrada e muitas vezes de uma forma que nós nem esperamos. Então, o que acontece? Na segurança pública, especificamente, a situação ela até se agrava. Por quê? Quando nós falamos da atividade de polícia, nós já atuamos rotineiramente, diariamente, com atividades de risco, atividades de perigo, né? É claro que uma visão que poucos têm. Na verdade, o trabalho da polícia não é prender o bandido. O trabalho da polícia é, principalmente, né, pode ser até prender o bandido, mas o trabalho principal da polícia é evitar que o crime aconteça. Tá? Então, vamos assim dizer, a normalidade do trabalho da polícia, né, no dia a dia é que não aconteça o crime, que ela não tenha que prender ninguém,
né? Porque o crime não está acontecendo. Quando um crime acontece, já é uma quebra da normalidade das vidas das pessoas. A gente tem que entender dessa forma. O normal seria que as pessoas não fossem roubadas, não fossem furtadas, não houvessem brigas. O normal seria isso. Só que o trabalho da polícia, quando acontece, né, um problema desse, quando alguém comete um crime, quando está acontecendo um tumulto, a polícia tem que atuar. Só que aí que é o interessante. Não chega a ser uma crise ou um incidente, quando a situação não toma uma proporção maior. Por quê? O trabalho da polícia no dia a dia é atuar nessas situações de risco, como nós já dissemos. Então, por exemplo, um furto, uma ocorrência que não se emprega violência, que o indivíduo vai lá e subtrai as coisas de alguém, uma discussão, né? Ocorrências mais simples fazem parte do dia a dia. Então, elas não fogem à normalidade. Entretanto, nós temos situações que acabam fugindo, né? Acabam tomando proporções muito maiores do que se enfrenta no dia a dia. Então, podemos até citar o seguinte, e isso varia do quê? Varia muito do local, varia muito da situação. Nós temos, infelizmente, os grandes centros urbanos, a situação de roubo, por exemplo, acaba sendo até normal, todo dia, em determinados locais, uma pessoa acaba sendo roubada, carro roubado, comércio roubado, né? Não deveria ser, mas acaba acontecendo com uma certa frequência, né? E a polícia atua nisso. Agora, por exemplo, se nós temos uma situação de roubo a banco, dependendo do local, se for em São Paulo, né, ele pode até entrar nessa situação de ocorrência cotidiana, vamos assim dizer. Normal, roubo a banco em São Paulo. Agora, imagina numa cidade do interior acontecer um roubo a banco. Foge da proporção da normalidade do dia a dia daquela cidade e daquelas pessoas. Então, o senhor começou a sua explicação, Coronel Santiago, fazendo uma analogia. É legal, né? A gente aprende bastante quando a gente parte para as comparações. O senhor falou da loja de calçados e também do casamento, né? Para a gente entender na prática, quando que numa loja de calçados a situação foge da normalidade? Para a gente tentar transportar esse exemplo prático para o trabalho da Polícia Militar. Bom, vamos assim dizer, como eu falei, a loja de calçados, eles vendem calçados todos os dias. Mas vamos dizer que, de repente, né, nessa loja de calçados, ocorre um incêndio. Do dia para a noite. A pessoa fecha o comércio, e de madrugada tem um curto-circuito e acontece um incêndio. Sim. Tem toda uma interrupção do negócio, né? Então, é aquilo lá. Poxa, será que tem seguro? Será que não tem seguro? Qual foi a proporção do incêndio? Alguém se machucou? Alguém se feriu? Qual vai ser a possibilidade de retornar o mais rapidamente possível aos negócios? Queimou todo o estoque, né? Então, queira ou não, esse incêndio é uma crise que aconteceu com aquele negócio. E dependendo como o proprietário se preparou, se ele tinha seguro, se tinha um sistema de combate a incêndio que evitou que a loja inteira fosse consumida, né? Se ele tinha uma reserva de capital para investir em reformar a loja, recuperar o negócio, né? Então, aí ele pode lidar com esse fato normal, que pode ser uma crise ou pode ser um incidente, né? Mas o incêndio ele está mais para a crise, eu já vou explicar isso, né? Mas é um fato que fugiu da normalidade. Aí nós vamos ao casamento. Como nós dissemos, né, e quem é casado sabe disso, o normal seria aquela relação cordial, de amor, de amizade, de cooperação, mas, infelizmente, né, a vida não é feita de flores. Às vezes, né, há uma briga entre o casal, há um desentendimento. Né, um incidente. Depende do nível. E aí que nós vamos para a diferença entre incidente e crise. Às vezes é uma discussão boba, às vezes é uma coisa que não ficou bem esclarecida, né? E que dá para a gente tratar, dá para sentar, dá para conversar, né? Dá para remediar aquilo lá, né? Evitar que se agrave. É uma coisa que fugiu, é uma discussão que fugiu à normalidade,
o normal do dia a dia não era aquilo. Só que a forma como foi tratada, né, tratado esse fato, fez com que ele ficasse só como um incidente. Incidente é aquilo, é uma coisa que foge à normalidade, mas a partir do momento que eu dou um tratamento adequado, na hora certa, na proporção certa, aquele incidente eu consigo rapidamente voltar à normalidade, tá? Vamos dizer, uma atuação mais simples, tá? Agora, se, por exemplo, eu não tomo as providências no casamento, eu não tomo, aconteceu uma discussão, o marido pegou e deixou a louça suja lá na pia para a mulher lavar e não está nem aí. Bom, vamos tratar isso aí? A mulher reclamou, tá bom, eu vou lá, eu lavo, eu ajudo e tal. Pô, resolvi o incidente, tudo bem? Agora, se eu pego e começo uma briga, começa uma discussão, a mulher não conversa comigo, vai juntando uma coisa, vai juntando outra, né? Aquele pequeno incidente se transforma numa crise. Ou então já uma crise maior, acontece um problema mais grave no casamento e já entra na crise. A crise já vai exigir ações bem mais enérgicas, bem mais trabalhosas, tá? Então, o que acontece? Dependendo do nível, né, do problema, ele pode ser um incidente ou pode ser uma crise. Se o incidente não for tratado adequadamente, ele pode se transformar numa crise, que é uma coisa muito mais grave, tá? Então, por isso que eu costumo usar essa analogia, né? Porque quando a gente fala de segurança pública, às vezes é uma coisa, mas eu nunca fui roubado, nunca precisei da polícia, não tem nada, mas é para a gente entender que crise e incidente pode acontecer em qualquer situação da vida, no meu trabalho, na minha vida pessoal, né? E em segurança pública, ela acaba sendo mais grave, né, da segurança pública, por aquele motivo que eu falei. A polícia, ela já lida com situações de gravidade, situações de risco, situações que pessoas podem morrer. Então, se a polícia não trata um incidente ou uma crise com a forma adequada, mais pessoas podem morrer, a crise pode aumentar e atingir proporções muito grandes. Agora, Coronel Santiago, esses dois conceitos de crise e de incidente, a Polícia Militar trabalha sobre isso, digamos, o gerenciamento de incidente e de crise é uma doutrina da Polícia Militar ou isso é uma proposta que o senhor apresenta no seu livro como sendo adequada para o trabalho de segurança pública do dia a dia? Bom, já é uma doutrina presente. Então, eu vou até fazer um histórico, né? Na verdade, essas doutrinas, né, primeiramente de gerenciamento de crises e depois gerenciamento de incidentes, então o conceito de incidente é uma coisa mais moderna, tá? Então, inicialmente, trabalhava-se com o conceito de crise. É aquela ocorrência de gravidade que precisa de uma série de coisas, né? É uma coisa que uma crise, eu não posso prever que vai acontecer, ela pode acontecer em qualquer momento, então, imprevisibilidade, uma série de características de uma coisa extremamente grave, tá? Então, principalmente nos Estados Unidos, quando ela foi desenvolvida aí no final dos anos 70, ela lidava especificamente com situações que começaram a acontecer naquela época nos Estados Unidos, com conflitos raciais, tá? E tumultos de grandes proporções nos Estados Unidos. Então, era uma época lá da Guerra do Vietnã, da segregação racial em alguns estados. Então, haviam conflitos raciais muito grandes em Los Angeles, né? Bairros inteiros lá acabaram sendo tomados por esses conflitos, com saques, com depredações, com ônibus queimados. Muita gente acabou sendo morta, né? Gente que ia fazer saque acabou sendo morto lá por proprietários, policiais que tiveram que atirar contra pessoas, policiais que foram vítimas, né, de atentados, levaram tiros aí de criminosos, né, nessas manifestações, né? Não são manifestações, tumultos, né? Manifestação já seria uma outra coisa, mas tumultos realmente com violência. E uma outra situação que também começou a ganhar destaque na época, de ocorrências com refém. Então, roubo a banco, né?
E isso estava associado também com algumas atividades. Muita gente fala do terrorismo, da atividade de esquerda no Brasil, mas naquela época, dos anos 60, nos Estados Unidos também, alguns bancos foram roubados por organizações de esquerda, né, que tentavam levantar fundos. Então, não foi uma coisa só do Brasil, só da América Latina. Nos Estados Unidos houve também alguns efeitos com relação a isso. Mas, de qualquer forma, o roubo com reféns, tá? Retenção da vítima lá com refém, começou a ficar uma coisa comum. Isso acabou criando, né, determinados problemas muito graves, até porque essas ocorrências elas não tinham um padrão de atendimento e se tomavam várias atitudes que agravavam a crise. Por exemplo, uma ocorrência com refém. Vai lá, o tomador de refém, lá, o criminoso, pede armas. Não, eu quero um fuzil, eu quero colete à prova de balas, quero isso, aquilo. E se davam esses recursos. Então, você aumentava o risco. Ou pior ainda, é que a gente ainda vê muito filme de televisão e isso não existe mais. Havia uma ocorrência com refém, o policial chegava lá e falava, não, olha, solta o refém que eu fico no lugar dele. Então, o policial se trocava pelo refém. Na verdade, isso agravava muito a ocorrência. Por quê? Colocava a polícia no papel de vítima, né? E atrapalhava muito a atividade dos policiais que iam trabalhar na ocorrência, né? Então, nos Estados Unidos, eles começaram a estudar esse fenômeno e falaram o seguinte, olha, nós precisamos estabelecer regras claras, né, sobre como a polícia deve atuar, o que ela pode, o que ela não pode fazer, para que nós tenhamos uma resolução aceitável da crise. Com dois objetivos principais. Preservar vidas e aplicar a lei. Ou seja, vidas de quem? Bom, vão preservar a vida do refém, vão preservar a vida das pessoas no entorno, porque várias ocorrências desse tipo de roubo com refém ocorreram tiroteios em que pessoas que estavam assistindo, porque às vezes forma isso aí, né? Forma uma plateia lá em frente ao banco lá, e acaba tendo uma troca de tiros e uma pessoa dessa é atingida, né? Ou até mesmo o pessoal da imprensa. Então, agora, preservar vidas, sim. Há um entendimento errado da nossa sociedade em relação ao trabalho feito pela polícia, quando a gente verifica, justamente a partir do seu exemplo, nos filmes policiais, que é da indústria americana, isso reporta o que acontece, o que é feito pela polícia americana, troca de policial por refém. Isso não é um procedimento aqui da polícia brasileira, isso não acontece aqui. Esse tipo de coisa acaba fazendo com que a gente tenha um entendimento errado sobre o procedimento, e que, inclusive, os procedimentos e técnicas policiais na Polícia Militar de São Paulo e no Brasil inteiro, isso se modifica permanentemente, justamente para o melhor atendimento, né? Sim, mas esse foi o problema, como eu falei, na década de 70, que notaram, isso era coisa comum de acontecer do policial fazer a proposta de se trocar pelo refém. Isso era normal. Então, os americanos, né, o FBI, estudando todos os casos, ele especificou algumas normas, né? O FBI começou a cobrar dos departamentos de polícia que se obedecessem algumas regras. Então, por exemplo, essa é uma regra, não se troca refém por refém, não se troca pessoas por pessoas. Tá? Não interessa se é policial, se como já houve casos, o apresentador de TV fica no lugar do... o repórter fica no lugar do refém, o padre fica no lugar do refém. Então, não existe mais isso. E a partir do começo dos anos 80, nos Estados Unidos, praticamente não ocorreram erros desse tipo. Só que no Brasil, nós tivemos nos anos 80 várias ocorrências, né, em que aconteceu isso. Tá? Houve troca de reféns, houve fornecimento de armas, carro blindado, deixaram o marginal sair do local com refém, né? Então, em vez de controlar a crise, né, em vez de fazer uma negociação, tentar fazer uma ocorrência de uma forma
em que as vidas fossem preservadas, inclusive a vida do próprio tomador de refém, inclusive a vida do policial. Quando a gente fala de preservar vidas, são as vidas de todas as pessoas. E aí eu vou citar um fato interessante do seguinte: na década de 60, 70, lá nos Estados Unidos, foi o aparecimento da SWAT, tá? Então, SWAT, na verdade, existem, são, hoje em dia, quase 5 mil departamentos de polícia nos Estados Unidos, tanto no nível de município, quanto no nível de condado, nível estadual e nível federal. Então, são vários departamentos de polícia. E vários desses departamentos de polícia têm equipes especializadas chamadas SWAT, que é Special Weapons and Tactics. São policiais melhor treinados, melhor equipados, tá? Para atuar nessas ocorrências de risco, nessas ocorrências de gravidade, tá? Então, quando a SWAT foi criada e começou a atuar nesses casos, o emprego de uso de força, porque a SWAT especificamente, ela não entra para negociar. Teoricamente, a SWAT não faz a negociação. Quem faz a negociação são outros policiais. A SWAT entra para usar a força, quando a negociação não deu certo. Só que naquela época, nos Estados Unidos, como não tinha toda uma doutrina, eles começaram a empregar muita SWAT. Conclusão: muitas mortes desnecessárias. Então, chegavam no local de ocorrência, chama a SWAT. A SWAT entrava e fazia o que ela é treinada para fazer, resolver a ocorrência através do uso de força. Então, muitas mortes desnecessárias. Então, esse foi um protocolo também que o FBI colocou e falou o seguinte: olha, vamos preservar vidas, a vida do próprio policial, porque quando a gente fala de tiroteio, não é, a vida do policial está em risco. Se eu mando um policial pegar e ir atrás do criminoso, a possibilidade de ele levar um tiro é grande. Eu estou colocando a vida do meu policial em risco. Se eu puder evitar que haja essa troca de tiros, que o policial corra o risco de morrer, eu vou usar essa opção. Agora, se essa opção de negociação, se essa opção de resolução pacífica não deu certo, aí eu vou usar força. Aí é outra coisa. Conclusão: lá nos Estados Unidos, optou o seguinte: dentre as alternativas para essas ocorrências de refém, negociação primeiramente. Tá? Então, vamos negociar, vamos evitar o uso da SWAT. Bom, aqui no Brasil, naquela época, começou a ter muita ocorrência desse tipo. Então, os mesmos erros que aconteceram anos antes nos Estados Unidos, começou a ter. Né? A polícia entrava e matava o tomador de reféns, ocorrências aí que até o refém foi morto. Né? Então, foi um negócio complicado. Então, a partir dos anos 90, aqui no Brasil, para resolver esse problema, né, muitos policiais procuraram ver o que tinha acontecido nos Estados Unidos, estudar o que tinha acontecido lá. Né? Então, muita gente foi consultar o FBI, né, procurou as normas que estavam sendo utilizadas nos Estados Unidos na época, e um capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na época, comandante do Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, né, aqui de São Paulo, o capitão Vanderlei Mascarenhas de Souza, ele pegou essa doutrina do FBI, fez um estudo e propôs, em 1995, que a Polícia Militar do Estado de São Paulo adotasse uma doutrina de gerenciamento de crises, semelhante à doutrina americana. Quais pontos principais? Né? Primeiro, conter a crise, isolar a crise. Então, evitar que aquela crise acontecesse e tomasse grandes proporções. Os dois princípios: preservar vidas e aplicar a lei. Tá? E essa questão das alternativas. Bom, primeira alternativa, qualquer negociação. Então, não existia toda uma preparação do negociador, toda a forma do negociador trabalhar para evitar que tivesse que ser usada a força, a violência para resolver uma ocorrência dessa. Tentar convencer o tomador de reféns a se entregar, resolver de forma pacífica. Então, a PM de São Paulo começou a adotar. A partir do momento que a PM de São Paulo começou a adotar essa doutrina de gerenciamento de crises, os outros estados do Brasil, as polícias, as guardas municipais, começaram a adotar isso também. Então, hoje, nós temos já sedimentado no Brasil essa doutrina de gerenciamento de crises dos anos 90.
tá? Que já foi um grande avanço. Hoje, a gente, graças a Deus, a gente acompanha essas ocorrências e grande parte delas, grande parte, mais de 95% dessas 90% dessas ocorrências, né, elas acabam se resolvendo sem uso de força. Os outros 5% é o uso de força não letal. E menos de 5% o uso de força letal, em que tem que ser disparado um tiro, em que o indivíduo lá, o tomador de reféns, acaba sendo morto. Então, nós resolvemos vários problemas com essa doutrina de gerenciamento de crises que hoje em dia é adotada no Brasil. Quais são os conceitos adequados para o trabalho? Porque até aqui o senhor está explicando gerenciamento de incidentes e crises quando a gente tem uma ocorrência, ou seja, tem algo em andamento e isso precisa ser trabalhado. E quando a gente olha para o trabalho da prevenção, que é o outro flanco da polícia na atuação, quais são os conceitos que têm que ser aplicados? Muito boa a pergunta. Então, o que acontece? Eu estava falando até agora de gerenciamento de crises. Como eu disse, era a doutrina que até os anos 90 se usava nos Estados Unidos, tá? E que em 95 foi implantada no Brasil. Como eu falei, crise é aquela situação mais grave, tá? A partir de 1999, teve um incidente nos Estados Unidos, numa escola em Columbine, em que 2 jovens entraram nessa escola, tá? 2 jovens que estudavam nessa escola, alegaram que sofriam bullying, e um dia eles entraram lá com armas automáticas, com espingardas, e mataram 12 jovens lá. Essa foi uma ocorrência, né, que marcou a sociedade americana, marcou o trabalho da polícia. Por quê? Uma série de situações aconteceram nessa ocorrência especificamente, em que a polícia americana parou e falou, olha, nós temos que melhorar, nós temos que repensar a nossa forma de atendimento de ocorrências desse tipo, porque não deu certo, teve um problema aí. Então, o que acontecia? A maioria das situações que eles tinham é aquela ocorrência com refém. Quando o indivíduo toma um refém, normalmente, na maioria das situações, quando ele faz um refém, é porque ele quer sair vivo daquela situação. Ele faz um refém, muitas vezes, para não ser morto pela polícia, então ele usa a pessoa como escudo, ou então, para facilitar a sua fuga. Ele quer trocar o refém por um carro, né, para fazer com que a polícia o solte, né, e, novamente, os filmes colaboram muito para isso, né? Então, o que aconteceu? Nessa escola de Columbine, quando a polícia foi atender, a primeira viatura ela demorou 3 minutos para chegar no local do tiroteio na escola, ela demorou 3 minutos para chegar no local. Só que qual que era o procedimento? Como eles estavam acostumados com ocorrência com um refém, olha, vamos cercar o local, que era o procedimento, vamos cercar o local e tentar negociar com esses 2 garotos. Tá bom. Só que aí o negociador chegou lá e chamava os garotos não respondiam. E a polícia não entrou para ver o que estava acontecendo. Ela só cercou, esperando, porque não queria usar violência, né? Não queria usar força. Tá. Só que acontece o seguinte, enquanto a polícia não entrava, os 2 garotos ficavam caçando as outras crianças dentro da escola para matá-las. Então, a unidade da SWAT, ela só entrou na escola meia hora depois que o primeiro tiro foi disparado. E essas crianças foram mortas nesse intervalo. Então, primeiro chegaram à conclusão do seguinte, olha, existem outros tipos de ocorrência de gravidade fora a ocorrência com refém. Pode ser uma situação que o cara não quer fazer refém. O criminoso lá, ele quer matar pessoas, que é uma outra situação que nós já vamos falar do atirador ativo. Ele não quer fazer refém, ele quer matar pessoas. Se a polícia não entrar e não impedi-lo, não neutralizá-lo, tá? E neutralizar tem vários aspectos, tá? Se a polícia não neutralizá-lo, ele vai matar as pessoas. Então, os 2 rapazes só pararam de matar pessoas quando a polícia entrou, eles viram a unidade da SWAT e eles se mataram. Aí eles pararam de matar as pessoas. Então, os americanos estudaram toda a situação e eles mudaram várias normas, mudaram várias coisas, tá?
Isso em 99. Aí uma série de outras coisas acabaram acontecendo. E eu vou voltar naquele aspecto preventivo que você falou. Lembrando que em 2001, um dos maiores incidentes de segurança no mundo, né, foram os ataques de 11 de setembro de 2001. Não só a Torre Gêmeas, mas, por exemplo, ao prédio do Pentágono, que é a sede militar, né, dos Estados Unidos, a sede de decisão militar. E um avião que caiu no meio do caminho, que possivelmente ia contra a Casa Branca, né, a sede do governo americano. Então, uma gravidade, uma crise, né, logicamente uma crise sem precedentes no mundo, não só nos Estados Unidos. E aí uma série de coisas, né, que aconteceram nisso daí, que foi um objetivo de estudo, né, o que aconteceu de errado? Poxa, os Estados Unidos, com todo o recurso que eles têm, com toda a infraestrutura, com todo o dinheiro, deixou acontecer isso aí no próprio território deles. Alguma coisa está errada. Então, eles começaram a analisar. Aí tem umas coisas de muita gravidade que eles chegaram à conclusão. Muitos órgãos... Porque, vejam, os Estados Unidos têm uma diversidade muito grande de agências governamentais. Só na parte de inteligência, né, vamos assim dizer, ligados à área de inteligência, né, tem a NSA, National Security Agency, o próprio FBI, a CIA, os serviços de inteligência militares, que são vários, né? Muitos desses serviços de inteligência já tinham informações, olha, haverá um ataque de terroristas islâmicos nos Estados Unidos, vai acontecer logo, tal. Já tinham informação, tá? E muitos até com os nomes, fulano está nos Estados Unidos e ele está para praticar alguma coisa. Eles chegaram a essa conclusão. Aí a pergunta, por que não fizeram nada? Um problema grave? O que Por que que é? a prevenção não ocorreu? Então, por que não agiram? Uma das coisas que eles verificaram é o compartilhamento de informações. Determinada agência tinha informação e falava, não, isso aqui eu não vou falar para mais ninguém. Tá, mas você vai fazer alguma coisa? Não. Tá, mas quem que vai fazer? Não. Então, eles chegaram a essa conclusão. Olha, tinham informações que não foram compartilhadas entre outras agências e não foi determinado assim, tal agência, tal grupo vai lá e vai prender, vai deter esses indivíduos. Não teve isso. Então, o que motivou a criação nos Estados Unidos, a partir de 2001, de um negócio, né, que chama DHS, Department of Homeland Security, tá? É o Departamento de Segurança Interna americano hoje. Esse Departamento de Segurança Interna americano, ele reúne todas as informações da área de segurança de todas as agências. É um relatório diário. Eles pegam as informações importantes e aí eles já determinam, olha, nós constatamos tal coisa, tem uma tal ameaça, o FBI, quando é dentro do território dos Estados Unidos, o FBI vai agir, quando é alguma coisa já em outros países, eles passam a informação para esses outros países, quando são países que não têm relação diplomática com os Estados Unidos, eles agem, eles mandam militares lá para agir contra, né, preventivamente, para agir contra aquela ameaça. Então, eles aprenderam a duras penas, né, que muita coisa que eles faziam em gerenciamento de crises tinha que ser revista. Tá? Um outro fato interessante, a gente fala de gerenciamento de crises, de incidentes, e a gente vai mais para esse lado de terrorismo, de violência, de roubo, mas muitas ocorrências de gravidade que envolvem vítimas, né, envolvem vidas, ocorrem pela ação da natureza. Tá? Então, um episódio também que aconteceu nos Estados Unidos, que eles viram que a estrutura que eles tinham lá teve que ser refeita, aconteceu em 2005, o furacão Katrina, na Louisiana. Tá? Então, o furacão em si, se tivesse acontecido só em alguns outros lugares, não ia ter o mesmo efeito que aconteceu especificamente naquela região. Tá? Por quê? Aquela região é uma região cheia de diques, cheia de represas, e aconteceu transbordamento, e houve, né, inundações terríveis. Toda a estrutura americana
para atender essa situação, não só do resgate das vítimas, de evacuar pessoas, né? Não funcionou direito, não funcionou. E teve problemas gravíssimos de saques, de homicídios, de estupros daquelas pessoas que se refugiaram num estádio, né? Por conta desse furacão, tá? Sim. Então, Coronel... o que acontece? Pode concluir. Só para fechar essa parte. Tudo isso aconteceu nos Estados Unidos e eles chegaram à conclusão: vamos rever o que nós temos nesses conceitos do que é crise, o que tem que ser feito, qual a atividade preventiva. Então, em 2003, né, o Katrina ele só confirmou e só ajudou a reformar várias coisas. Mas, a partir de 2003, nos Estados Unidos, eles criaram o NIMS, que é o National Incident Management System. E eles criaram a figura do incidente. Olha, eu sei que uma coisa pode ficar grave, mas o nível de gravidade dela, eu posso evitar que ela vire uma crise. Aquilo lá é um incidente, tem que ser tratado com urgência, tá? Para não virar uma crise. Então, por isso que a doutrina, o sistema que eles criaram é justamente esse de incidente, de evitar que a coisa se agrave e já dar suporte de, se acontecer a crise, já estar preparado, já evitar danos. Então, por exemplo, um furacão em si. Não dá para evitar o furacão. Mas, a partir do momento que eu coloco uma série de providências anteriores, treinamento de evacuação, compra de equipamento, monitoramento dos reservatórios de água, sistemas de comunicação. Uma falha grande que houve no 11 de setembro, e pouca gente sabe, quando caiu a segunda torre, cerca de 200, quase 300 bombeiros e policiais morreram na segunda torre. Por quê? Eram vários grupos, várias delegacias, vários grupos de bombeiro diferentes atuando lá dentro. O rádio, a rede do rádio não era a mesma. Então, quando o segundo prédio começou a colapsar, não deu tempo de avisar pelo rádio para que os bombeiros descessem, porque não havia uma coisa que hoje a gente tinha um padrão de ocorrências de gravidade desse tipo, que é uma coisa básica. Olha, todo mundo tem que estar no mesmo rádio. Não dá para ficar ligando no celular avisando, não. É o mesmo rádio. Eu falo, olha, saiam agora do prédio. Então, muitos policiais e bombeiros morreram por conta disso. Tá? Coronel Santiago, 12h37 agora, uma parada breve aqui, um intervalo, mensagem do nosso apoiador, a gente volta em seguida, nessa nossa transmissão aqui, tradicional de sexta-feira, programa Gente que Fala em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. É rapidinho, a gente já volta. Tudo bem. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 22 minutos para 13h agora, estamos de volta ao vivo pela OL TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje, sexta-feira, nosso espaço aqui na parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Nosso convidado de hoje, Coronel PM Márcio Santiago Higashi Couto. Ele é um dos coautores do livro Gerenciamento de Incidentes e Crises, Atirador Ativo e Múltiplos Ataques Coordenados. Vamos falar agora, Coronel Santiago, atirador ativo. O que são os atiradores ativos? Bom, então esse
né, como eu falei, é um dos motivos que a doutrina de gerenciamento de crises lá nos Estados Unidos, ela mudou nos anos 90, né, e passou por vários aperfeiçoamentos, tudo bem? Essa ocorrência de Columbine, em 99, é uma ocorrência típica do atirador ativo. O que é o atirador ativo? É um indivíduo que quer, pelos mais variados motivos, matar pessoas. Ele quer, por exemplo, como o caso daqueles 2 rapazes lá de Columbine, queriam se vingar de bullying. Então, dentro da cabeça deles, criaram uma coisa que justificou que eles matassem aqueles outros colegas que zombavam deles. Agora, o atirador ativo, nos últimos anos, ele teve uma repercussão muito grande, principalmente por questões de terrorismo e terrorismo islâmico, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Tá? Então, quem promoveu vários episódios de atirador ativo foi o Estado Islâmico, na época que ele estava mais ativo, né? 2017, 2018, né? Então, e acontece muito nos Estados Unidos isso daí, do caso de atirador ativo. E assim, não é só em escolas. Nós tivemos casos de um atirador ativo, por exemplo, numa boate lá da Flórida, ele entrou na boate porque ele era contra homossexuais. Então, ele entrou lá e atirou contra as pessoas que estavam frequentando essa boate, que era uma boate gay, né? E matando essas pessoas, tá? Como forma de protesto, né? Nós temos aí situações em igrejas, né? Então, infelizmente, nos Estados Unidos lá, pessoas entrando em igrejas e atirando nas pessoas, né? Nós tivemos isso, assim, não é só em igreja cristã, nós temos até, a gente joga muito essa questão de terrorismo contra os muçulmanos, terrorismo islâmico, mas terrorismo, né, atirador ativo, não tem religião. Nós temos um caso aí, na Nova Zelândia, de um supremacista branco que ele entrou numa mesquita e atirou contra as pessoas que estavam rezando lá. O cara cristão, né, atirando lá contra muçulmanos. Ok? Então, são os mais variados motivos, né? Tanto essa questão de terrorismo, quanto questões políticas, quanto também, né, às vezes a gente não nota essa situação, mas essas questões pessoais acabam criando fatos que a gente não vê como atirador ativo. Mas, por exemplo, são vários casos em que o indivíduo separou da mulher, que vivia casado com ela, ou namorava essa mulher aí ele vai do emprego da mulher, chega lá, atira na mulher, atira nas pessoas que estavam lá no escritório, na loja, coisas do tipo, e depois se mata. É um caso de atirador ativo. A motivação dele foi o quê? Separação, pela traição. Mas ele foi lá para matar pessoas. Tá? É diferente. Então, o que caracteriza a questão do atirador ativo? Esse desejo de matar pessoas, porque não é simplesmente um homicídio. Porque o indivíduo atirador ativo, ele quer matar todo mundo que está lá, entendeu? Não é assim, só o fulano, o ciclano. Ele não vai lá só para matar a mulher. Ele vai lá para matar a mulher, mas quem estiver próximo também vai morrer. Então, essa é a diferença entre um homicida, que tem um alvo, uma pessoa, tá? E o atirador ativo. Ele escolhe um lugar, tá? Pode ser um shopping center. Nós temos um caso, e aí eu vou começar a falar dos casos no Brasil. Teve um caso em São Paulo, no começo dos anos 2000, de um rapaz, estudante de medicina, tá? Família conceituada, histórico de abuso de drogas, né? Estava num surto psicótico, ele foi numa favela, comprou uma metralhadora de mão, né? Uma Ingram, né? 9mm, colocou 30 tiros, entrou num cinema, num shopping aqui em São Paulo, e disparou contra a plateia e matou 2 pessoas. Ele só não matou mais pessoas porque a arma travou. Ele deu 10 tiros, ficaram 20 tiros ainda. E as pessoas foram para cima dele e dominaram. E ele falou, e qual que é a justificativa dele? Não, as vozes na minha cabeça falaram para eu matar essas pessoas. Olha só.
né? Então, a gente às vezes pode achar que a atirador ativo é coisa dos Estados Unidos, coisa lá da Europa, que o cara pega um caminhão e atropela as pessoas lá na França porque ele é do Estado Islâmico, ele quer matar infiéis. No Brasil acontece. Nós temos 2 casos emblemáticos do Brasil e um recente, tá? Aqui no estado de São Paulo. O primeiro caso é no Rio de Janeiro, Realengo, se eu não me engano, 2014 ou 2011. Um rapaz, ele estudava numa escola, né, estudou um tempo numa escola, acabou saindo da escola, o rapaz já estava lá com 24 anos de idade, e um dia ele pegou e foi nessa escola para se vingar do que ele teria passado lá, né? E armado, entrou nessa escola, atirou contra várias crianças, matou 6 crianças, tá? E aí um detalhe, esse rapaz, pelos distúrbios psicológicos dele, era 2014, era 2011, 2014, era a época que se falava muito da Al-Qaeda, né? Da organização terrorista Al-Qaeda. Então ele viu aquilo, ficou impressionado, ele começou a entrar na internet, pesquisar, quis começar a conversar com esses terroristas, na cabeça dele ele se tornou muçulmano, ele deixou crescer a barba, começou a ler o Corão, começou a frequentar uma mesquita, porque na cabeça dele ele queria ser lá da Al-Qaeda, tá? E as pessoas que o conheciam até falavam que ele estava totalmente fascinado por isso. Só que, na verdade, ele não tinha nenhuma ligação com o grupo terrorista. Ele não era um terrorista, ele era uma pessoa com problemas mentais. É o que a gente chama, é um atirador ativo, que a gente chama de lobo solitário, ou seja, aquele cara que age sozinho, não tem uma organização por trás dele, ele está agindo sozinho. Ele entrou nessa escola e atirou contra essas crianças. A sorte que um sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que fazia policiamento de trânsito lá, viu as crianças saindo da escola correndo, entrou para ver o que estava acontecendo, atirou nesse rapaz, e aí o rapaz foi baleado na perna. Quando ele caiu, né, o rapaz atirou contra a própria cabeça e se matou. Se não fosse a ação desse sargento, possivelmente outras crianças teriam sido mortas. Uma outra ação mais recente, né, foi em 2019, né, comecei em 2019, março, 2 rapazes, né, que estudavam numa escola na cidade de Suzano, aqui no estado de São Paulo, com aquela história de estamos sofremos bullying, as pessoas não gostam da gente, as meninas zombam da gente. Eles pegaram, arranjaram armas lá, né? Arranjaram uma arma, arranjaram facas, arranjaram arco e flecha, entraram na escola e mataram, né, 8 pessoas, entre professores e alunos. Uma viatura da Polícia Militar, que estava indo para uma outra ocorrência, passou em frente da escola, a mesma coisa, viu aquela agitação, os policiais entraram. Quando os policiais entraram, os 2 jovens viram, um deu tiro no outro e depois cometeu suicídio. Eles só pararam de matar porque a polícia chegou. Tudo bem? Então, o que acontece com relação ao atirador ativo? Tá? Existem uma série de medidas, e por isso que a gente pesquisou e nós escrevemos esse livro, porque a doutrina de gerenciamento de crises que nós usamos no Brasil, que é a mesma que os americanos usavam na década de 90, ela precisa ser revista. Por quê? Uma ocorrência, essas 2 ocorrências que eu falei de atirador ativo, se fosse, e na verdade em alguns lugares, dentro da doutrina de gerenciamento de crises, a polícia chega, cerca o local e tenta negociar. Só que nessa situação, a partir do momento que constatou-se, mas veja bem, não é assim, uma coisa automática, tem que ver qual que é a situação. Estão sendo disparados, as pessoas estão sendo mortas. Se pessoas já estão sendo mortas, a polícia tem que agir imediatamente. Porque, muito provavelmente, o indivíduo não quer negociar, ele quer matar pessoas. Se a polícia for lá para tentar negociar, nesse período, ele vai continuar matando pessoas. Então, a polícia tem que ir lá e neutralizar. O que é neutralizar? Incapacitar, não precisa matar o indivíduo. Se não houver chance, o indivíduo será morto. Legalmente, será morto. Agora, se puder isolá-lo no local, se puder usar armas não letais, se puder usar
cão policial contra ele, tudo bem, ele será neutralizado. O que tem que acontecer é o quê? Impedir que ele mate outras pessoas. Então, esse é um alerta que nós fazemos, né? Que a doutrina de gerenciamento de crise no Brasil, ela precisa ser mudada por vários aspectos. E ela precisa ser ampliada nos mesmos aspectos importantes que os americanos chegaram à conclusão. Primeiro do quê? Uma coisa que eles chamam de unidade de comando, tá? Numa situação de incidente ou crise, são várias agências, são vários órgãos, tanto estatais quanto não estatais, que vão trabalhar, têm que trabalhar juntos. Só que para trabalhar junto tem que ter uma pessoa que oriente tudo, tá? Esse trabalho em conjunto, que é uma coisa que muitas vezes está no papel e não sai de fato, né, como deveria sair. Então, às vezes são vários órgãos estaduais, municipais, federais que têm que trabalhar junto de uma forma rápida, porque é uma crise, tá? E aí vem todo aquele aspecto preventivo. Poxa, se eu não tenho uma norma, tá, que vai dizer, olha, quando acontecer tal situação, o chefe, quem manda, o responsável é fulano, os canais de comunicação, as formas do que vai fazer, quem tem que fazer o quê, se não tiver estipulado, não vai dar para agir com uma rapidez, entende? Se não tiver um treinamento prévio, se não tiver um uso de equipamento, porque muitas vezes eu tenho equipamento muito bom, que a gente nunca treinou com ele. Vai usar a primeira vez na hora que mais precisa. Então, esse aspecto preventivo, que os americanos chegaram à conclusão, né, de centralizar o comando, centralizar as informações, fazer treinamentos, ter todo o aspecto preventivo, que é o que a gente quer reforçar através do gerenciamento de crises e incidentes, e colocar esse conceito de incidente para evitar que esse incidente se agrave e se transforme numa crise. Eu vou dar um exemplo prático, que inclusive eu comentei em um outro programa de televisão. As recentes manifestações, as recentes paralisações, na verdade, das rodovias no Brasil. E aí veio, né, a culpa caiu tudo em cima da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal tem um efetivo de menos de 15 mil servidores para atuar no Brasil todo. E eles não... A atuação deles não é só com relação a bloqueio de estrada. Parou o caminhão lá, tem gente manifestando, não deixa passar. Eles têm toda uma série de atribuições que não podem simplesmente parar para atender essa crise. Então, era até uma coisa óbvia que só a Polícia Rodoviária Federal não iria conseguir agir em todas as estradas. Ela precisa da colaboração de quem? Das polícias militares, das Forças Armadas, das guardas municipais. Tudo bem? Manifestação de pensamento pacífica é uma coisa. Bloqueio de via é outra. Então, a polícia tem que usar força para tirar essas pessoas. Só a Polícia Rodoviária Federal não tinha condições. E queriam que fizesse rapidamente. Então, por isso que eu falo que, na prática, muita gente fala, não, mas já tenho todo um sistema de controle para ações desse tipo. Só que nós vimos na prática o quanto que demorou e assim, como ficou ineficiente em certos aspectos, uma crise nacional como essa de serem obstruídas as estradas. Pegando esse exemplo do bloqueio das estradas, Coronel Santiago, pelo fato justamente da Polícia Rodoviária Federal ter ficado sozinha com um efetivo pequeno que ela tem, qual é a possibilidade desse seu trabalho, desse livro, que certamente não é para a Polícia Militar de São Paulo, é para a Polícia Militar, para todas as polícias militares do Brasil? O senhor destacou a necessidade de um aprimoramento que deve ser feito para o gerenciamento de crises e de incidentes. Como é que o senhor pretende exportar essa doutrina para as polícias militares? Porque é um trabalho desafiador em todo o Brasil a ser feito. O senhor consegue falar em poucos minutos agora para a gente ir para as perguntas aqui da nossa audiência? Pois não. O que acontece? Aqui em São Paulo nós já estamos fazendo um trabalho, então um dos autores, são 4 autores. O coronel
Vanderlei Mascarenhas de Souza, que foi quem trouxe o conceito de gerenciamento de crise para o Brasil. Ele é um dos autores, então ele mesmo fala da necessidade de nós ampliarmos o conceito de crises para o conceito de incidentes, criar, né, ampliarmos esse conceito de gerenciamento. O tenente-coronel Valmor Harcourt, que ele foi até pouco tempo comandante do Batalhão de Operações Especiais aqui do estado de São Paulo, né, o 4º BP Choque, foi comandante do GAT. O Major Aguilar, que ele é atualmente o subcomandante do 4º Batalhão, do Batalhão de Operações Especiais da PM de São Paulo. Então, são pessoas, né, que têm uma vivência prática dos mais variados tipos de crise, não só com esse refém. Então, aqui em São Paulo, nós estamos fazendo um trabalho, junto ao comando da PM, de realmente ampliar esse conceito, colocar o conceito de incidentes e, principalmente, esses pontos que nós estamos falando, a unidade de comando, o trabalho interagências. Então, não é um trabalho não só da polícia, mas é um trabalho de vários outros órgãos, e eu volto a dizer, tanto públicos quanto privados, dependendo da situação, tá? Então, nós estamos mudando aqui e, possivelmente, a partir da mudança em São Paulo, essa mudança irá se espalhar para outros estados. É importante isso daí. E aí eu ressalto um outro problema. Quando nós falamos também, o título do livro, ele fala de múltiplos ataques combinados. Então, a imprensa, né, e determinados grupos criaram um nome aí para determinados tipos de ação: novo cangaço, domínio das cidades. Uma coisa impactante. Só que eu não vou entrar no mérito, mas esses nomes, eles são mais midiáticos do que outra coisa. Na verdade, são múltiplos ataques coordenados. O meu objetivo não é dominar uma cidade, tá? O meu objetivo é o quê? É roubar um banco. Só que para roubar o banco, eu tenho que atacar o quartel da PM para imobilizar a ação da PM, eu tenho que impedir a chegada de reforços e eu tenho que atacar o banco. Então, essas 3 ações, elas são coordenadas. Por isso que é importante essa questão, né? Então, esse livro, ele fala justamente disso, do gerenciamento de incidentes, do gerenciamento de uma crise desse tipo, nesses ataques que nós temos em cidades do interior. E muitas vezes, olha só, são vários municípios. Então, o responsável pelo policiamento de uma área, ele fica restrito só àquela área. E, na verdade, muitas vezes aqueles indivíduos, eles estão agindo numa situação que ele rouba na cidadezinha aqui, ele percorre 4, 5, 6 cidades e tem tiroteios em 3, 4, 5 locais diferentes. Quem que gerencia isso? Quem é o responsável? Qual que é o canal de comunicação? E, novamente, eu coloco. Às vezes tem um roubo numa cidade, a guarda municipal da cidade do lado não fica sabendo do roubo. Por quê? Porque não tem um sistema de comunicação para essa guarda municipal ser avisada. Então, é isso que a gente quer alertar, que precisa ser mudado. Coronel Santiago, perguntas aqui da nossa audiência, eu vou pedir brevidade, a gente só tem 2 minutos aqui para o encerramento, então, bem breve mesmo aqui para as respostas. A Raquel Paz, no Facebook, pergunta qual foi a negociação mais tensa que o senhor já participou e por que ela foi a mais difícil. Bem resumidamente, Coronel. Certo. Especificamente, eu não trabalhei com a parte de negociação. Como nós falamos, essa parte do gerenciamento de incidentes, tá? Ela é ampla, não é só ocorrência com refém, tá? Mas o Coronel Mascarenhas, o Coronel Harcourt, eles atuaram em ocorrências específicas dessa parte. Eu já tive ocorrências com refém, né, que eu atuei, tá? Eu não vou entrar nesse aspecto, sim, mas toda ocorrência, tá? Toda ocorrência com refém, ela gera uma tensão muito grande porque você está lidando com vidas, tá? Então, graças a Deus, na ocorrência que eu atuei diretamente como negociador, um rapaz que tinha entrado numa casa, feito um casal de idosos, um rapaz menor de idade. Então, a negociação, eu estava na rota na época, a gente podia entrar, e eu tinha todas as condições, eu estava a 5 metros de distância, o rapaz estava com a arma dele estava baixa, se eu quisesse, eu sacava a arma, dava um tiro na cabeça dele e matava o rapaz. Eu tinha condições, eu tenho plena certeza que eu conseguiria fazer isso. Só que eu iria colocar a vida dos reféns em risco e eu ia matar o rapaz desnecessariamente. Então, na negociação, convenci ele se entregar e pronto, tá?
A pergunta aqui da Juliana Rocha no Instagram: como evitar que a divulgação dos ataques, como o de Columbine, que o senhor destacou há pouco, né, incentive a ocorrência de outros ataques parecidos? Então, breve, esse é um ponto importante. Os 2 rapazes de Suzano, aqui no Brasil, quando eles fizeram o ataque, eles pesquisaram na internet sobre o ataque de Columbine e eles chegaram a dizer que o que eles iriam fazer é uma forma de homenagem àqueles 2 rapazes lá de Columbine. Então, isso não dá para a gente tem que tomar cuidado e não glamorizar, não transformar esses indivíduos aí em heróis. E esses casos de Suzano, um dos garotos lá, a mãe do garoto foi dar entrevista na televisão, o garoto passou por vítima, porque coitado, vítima de bullying e tal. Poxa, o bullying é errado, mas esse garoto não dá para pegar a justificação dele por conta disso. Então, o mais importante, assim, não dar uma divulgação que muitas vezes esses garotos eles querem isso, querem aparecer na imprensa. Então, tem que evitar realmente a divulgação de nomes, de fotos deles. Quero agradecer a sua presença, Coronel Márcio Santiago Higashi Couto, aqui por essa conversa, nessa edição do programa Gente que Fala, de sexta-feira, sempre em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Coronel Márcio, que é doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, ele é assessor institucional da OPM, Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e um dos autores do livro Gerenciamento de Incidentes e Crises, Atirador Ativo e Múltiplos Ataques Coordenados. Mais uma vez, então, um agradecimento aqui em nome de toda a nossa equipe, Coronel Santiago. O programa Gente que Fala é uma realização da ABECOM, na técnica da UltiView, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na UltiView, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você aí sempre do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência de hoje. Ao longo de toda a semana, a gente volta a se falar na segunda-feira. Bom final de semana para todo mundo. Até segunda, meio-dia, ao vivo aqui pela UltiView e também pelas redes sociais. Abraço, tchau.